Próxima estação, Hospital São Paulo. Chegamos a mais um episódio da nossa temporada do Projeto R1, o podcast que acompanha antes, durante e depois as provas de vocês. E nesse nesse momento bastante delicado, hoje a gente vai trazer um episódio especial para a gente conversar um pouquinho desse momento pré-provas. Alguns recadinhos antes da gente começar. Sigam a gente no nosso Instagram, @medway.residenciamédica. Acompanhe a gente no YouTube também, onde a gente está fazendo ali as coberturas de provas, com apostas antes da prova, dicas, os eventos para cima e também as lives de correção, tanto do R1 quanto do R+, de algumas das especialidades, que tá bem bacana, pessoal. Então, hoje, pra gente falar um pouquinho aí desse nosso período entre provas, né? Eu estou aqui com a minha co-host, Ana Alcântara. É um prazer te receber aqui de novo. Te receber não, né? Que essa é a bancada, tá aqui, né? Essa bancada é meio antiga já. É guarda compartilhada, né, doutora Ana? Oi, gente. A gente preparou esse episódio com muito carinho. A gente tem um convidado muito especial para trazer aqui para vocês hoje, porque os nossos directs estão lotados de gente lamentando. O seu tá, Dani, Tá desse lotado, jeito? tá lotado. Tá lotado. Depois do Einstein, a gente achou que ia melhorar. Veio o ABC, veio o USP Ribeirão. Então, a gente tá aqui para passar pela melhor forma possível por esse momento. E a gente tem recebido muito feedback sobre o podcast, né? Sobre esse momento, né, Ana? Muitos de vocês têm falado com a gente aí no momento dos eventos, né? No momento dos eventos presenciais. A gente tá muito feliz de receber esse carinho de vocês, Eles né? estão baixando para ouvir no voo, baixando para ouvir nos voos, é um indo prazer pras acompanhar provas, vocês. né? Então é um prazer estar aí com vocês. Ana, vamos pedir pro nosso convidado se apresentar? Vamos. Nada mais justo, Eu acho né? que é justo. Então, é um prazer receber você aqui, João, no nosso podcast. É uma honra, né, na verdade. A gente fica até nervoso, tá A gente nervoso? fica até nervoso. Eu tô nervoso, a gente tá do outro Parece lado. que eu tô conversando aqui com uma celebridade. Isso, assim, celebridade. Eu tô nervosa aqui. Isso que a galera não deve nem mais me conhecer. Quem não me conhece ainda, gente, sou o João Vitor, sou um dos fundadores da Medway. Fiz minha residência de clínica médica na USP. Estamos há 6 anos aí ajudando os nossos alunos a serem aprovados nas principais instituições aqui de São Paulo. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para debater também um assunto que eu gosto bastante de falar. Então, espero que a gente ajude aí a galera de casa, todo mundo que estiver ouvindo, vocês no voo. Então, vamos junto aí enfrentar essa fase que não é fácil, mas é isso. Vamos embora. Com certeza. Inclusive, João, deixa eu te contar uma curiosidade. Não sei nem se você sabe, na verdade. Meu mas Deus, antes da minha prova prática da USP São Paulo, Ana, lembrei disso agora enquanto você falava. Você e o John me desejaram boa prova antes da minha prova prática da USP São Paulo. E eu fui muito mais confiante na minha prova. Me deram um sabedorio. Ele guarda até hoje. Na porta da que prova. Eu guardo de forma simbólica até hoje. Animal. Até hoje. O que eu lembro também foi quando eu terminei a SUS, eu mandei mensagem no Instagram, que respondeu por vídeo foi o João. Eu falei, deu tudo errado, eu não vou passar. E ver o João toda a calma, tranquilidade do mundo, vai dar certo. E deu, gente. Então escutem a voz da sabedoria. Por isso que a gente escolheu o João com muito carinho pra estar aqui dando esse abraço em vocês também hoje. Maravilha. Simbora. Então, já que a gente tá falando desse período entre provas, né, que eu até comentei um pouquinho dessa tensão, e acho que pra você também foi muito intenso, né, Ana? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu queria saber de vocês, como que foi esse período entre provas, né? Como foi esse período da maratona de provas pra vocês? Legal. Putz, foi... Ele passou. Passou por cima. Geralmente eu falo que... minha preparação foi muito tranquila, mas esse período de provas foi uma merda. Essa era a palavra que eu ia soltar. E por que eu vejo assim que é um período difícil? Porque ao longo do ano, acho que você estuda muito e você se dedica e você nutre uma expectativa de pontuação que você vai fazer de acordo com o seu desempenho. Então, vou pegar o meu ano, por exemplo. Eu já tirava ali mais de 80% nas provas, nos simulados. Eu tinha muito essa confiança de que eu iria muito bem. E aí você decide prestar 3 a 5 provas. Eu prestei 4 no meu ano de residência. E tem coisas que você não conta. E acho que a principal delas é, o nível de dificuldade que a prova vai vir. Então, vamos dar um exemplo, né? Vocês citaram aqui o Einstein ou até mesmo a prova do ABC, que foram provas super difíceis, cobrando conceitos de R3 em diversas especialidades. Mas você se cobra pelo seu mesmo desempenho. O seu referencial é o referencial que você tem ao longo do ano. Então, quando você vai mal,
automaticamente a tendência que a gente tem é desmoronar. Então, chorar, é se sentir mal, é se sentir incapaz, é achar que não vai dar. E por vezes você releva até o quanto todos os seus amigos, aquelas pessoas próximas, de fato também tiraram na prova. Às vezes você vai ver que, como um todo, as pessoas não foram bem, não tiveram aquele desempenho. Mas é muito difícil ter inteligência emocional para dividir a expectativa que você tinha da realidade do momento. E acho que o segundo ponto que eu também não tinha tanto visão e eu aprendi durante o período de provas é que por mais que você estude muito e esteja capacitado, você esteja preparado, existem dias. E aí tem dias que você consegue dar o seu melhor e tem dias que você não consegue. A galera às vezes ignora um fator que a gente fala que é o fator sorte, assim, né? Acho que em toda a prova você vai ficar em dúvida ali entre 8, 10, às vezes até mais, 12 questões em 2 alternativas. Tem dia que você vai acertar quase todas. Sim. E tem dia que você vai errar quase todas. Não sei se você que está ouvindo foi assim, ou com vocês foi assim. Com certeza. Com sempre. certeza. Ficava em dúvida entre 2 e marcava errado. Não, e também tem o fator sorte dos temas que você tem um pouco mais de familiaridade também, né? As provas que... Tem a questão das provas também. Tem prova que você tem uma familiaridade melhor com o tipo de metodologia, né? Com o tipo de aplicação da prova. E até mesmo com os temas, né? Às vezes é um tema que você, super domina e caiu tudo exatamente que você domina. E a gente tem que lidar com esse fator também, às vezes, né? Tem isso também. Essa questão da dificuldade é muito importante, porque acho que boa parte dos alunos, possivelmente com você também aconteceu isso, Ana, boa parte dos alunos que veio procurar a gente saiu arrasado diante dessa expectativa de ir bem numa prova que era muito difícil, mas a gente tem que entender também que isso é uma coisa que minha mãe falava desde que eu prestava vestibular. Se foi difícil pra você, foi difícil pra todo mundo. Dona Kátia né? sempre sabe. Dona Kátia sempre sabe. Um beijo pra Dona Kátia, um grande oráculo, entrega tudo sempre. Se foi difícil para você, foi difícil para todo mundo, né? Então, essa é um dos grandes momentos que a gente lembra bem, assim, nessa época de fim de ano, especialmente no CR Med e presencial, é perguntar assim, você acha que você tá indo bem de acordo com o que você esperava? Quem acha que tá indo bem de acordo com o que esperava, levanta a mão. Ninguém levanta. E todo mundo fica se olhando naquela sensação de assim, tipo, putz, não sou só eu não tô sozinho. Então, isso é uma experiência, um sentimento universal, praticamente. Eu acho que entender isso como um sentimento não individual alivia um pouco a pressão, porque você tira aquela carga inteira de si próprio e você vê que, na verdade, isso é uma experiência que todo mundo passa, né? Nossa expectativa é uma coisa e realmente no momento que chega, por melhor preparado que a gente esteja, vai acontecer algumas flutuações, né? Eu acho que isso é muito importante porque umas mensagens que chamaram muito a minha atenção nesse período também foram, ao mesmo tempo que a gente sabe que tiveram alguns que ficaram revoltados. Porque é logo a prova que eu queria, eu fiquei por uma questão, não deu, Ana, o que aconteceu? Também eu vi muito a mentalidade de alguns alunos que chegaram e falaram assim, teve uma aluna que ela me marcou, que falou, a prova que eu mais queria era a USP Ribeirão, eu perdi o voo para a prova da USP Ribeirão, mas eu sei que eu me preparei da melhor forma e que se não foi para ser, realmente não era aquele meu momento. Eu acho que o grande lance dessa questão de prova é que a gente está no período mais vulnerável da nossa vida. Por quê? É o nosso nome que tá ali numa lista que vai sair para todo mundo ver, a gente fica procurando os nomes dos nossos alunos para ver os que a gente tá lá torcendo. E a gente tá muito vulnerável sem saber o que esperar. Só que a gente também tem que entender que é exatamente o que a gente comentou. É pra todo mundo essa sensação. Se foi difícil pra você, foi difícil pra todo mundo. Só que não foi uma prova. Às vezes a gente pega uma questão que foi difícil e também generaliza pra prova toda. Isso é verdade. E às vezes é uma prova, a clínica foi ruim, tá. Mas e as outras grandes áreas? Elas também foram ruins? E a maioria de vocês, quando a gente pergunta isso, fala, não, eu fui melhor em cirurgia do que eu achava. Pediatria eu fechei. Então tá, então foi só a clínica que foi ruim e eu generalizei, porque é a mesma coisa que a gente sempre fala. Foi 5 minutos do seu dia que foi ruim ou foi realmente todo o dia que foi ruim e a gente foi repercutindo aquele tempo ali. Então, a gente precisa também ter uma visão crítica sobre a prova. Foi uma prova difícil pra todo mundo? Foi. Mas realmente foi tudo ou foi uma parte que eu tô considerando que eu fui ruim, sabe? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa também levar em consideração, porque quando a gente sai da prova, o mundo caiu, né? O mundo cai. Foi horrível, acabou pra mim. Mas a gente tem que lembrar que é o primeiro passinho também que a gente tá dando ali. E uma coisa que eu sempre gosto muito de falar. Saiu de uma prova, entregou o gabarito, assinou, zerou o jogo. A próxima prova, tá? Você tem 100% de chance de novo. Isso é uma coisa que às vezes a gente se perde no meio do caminho. A gente vai arrastando corrente de uma prova pra outra, né? Eu acho que isso é importante também. Perfeito.
E assim, quais vocês acham que são os desafios mentais mais comuns, né, nesse período entre provas? Acho que um desses, que aproveitando para comentar, só para não perder o gancho que você tinha comentado, eu sempre falo isso quando me procuram com esse tema, assim. Eu acho que é muito fácil da gente perder a empatia com a gente mesmo e com a nossa trajetória nesse sentido, porque aí acontece de você não ir tão bem nessa prova e você fala assim, realmente não era para mim. Nossa, bem que eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sou um lixo. E aí você entra numa espiral de fracasso que você começa a reforçar todos aqueles bloqueios que possivelmente você já tinha derrubado antes, né? Um bloqueio de incapacidade, um bloqueio Sim. de, não, estou saindo dessa faculdade X, não tenho a mínima condição de ir para uma residência que eu realmente sonhava, estou saindo de um local X, não tenho a mínima condição de fazer uma residência em São Paulo, e você joga tudo de bom que você construiu no lixo, né? Vocês acham que tem mais algum outro bloqueio, algum outro desafio mental que vocês lembram de ter passado ou vivido nesse sentido? Eu acho que esse é o principal, assim. Outro dia eu também estava respondendo, alguns alunos mandaram mensagem no Instagram, e eu falei, cara, estatisticamente você vai passar por esse desafio mental de não ter o desempenho que você esperava dentro de uma prova, porque se você presta uma prova, você tem ali 50% de chance de, às vezes, seu dia ou não ser. Você presta 2, vai aumentar para 75%. Você presta 3. Então, assim, isso vai acontecer dentro de um período de provas, de você não estar de acordo com sua expectativa, e tem o componente da variável da dificuldade da prova. Então, depois que isso acontece, eu acho que o que você trouxe é muito real acerca da empatia, e eu lembro que aconteceu comigo também, né, na primeira prova que eu fiz, né, então foi de largada, foi a prova da Unifesp. E o meu sentimento, não sei se alguém que está ouvindo vai se identificar, mas para mim foi um sentimento de injustiça. Do tipo, porra, por que isso está acontecendo comigo? Eu batalhei tanto para chegar até aqui, eu estudei tanto, eu vi todas as provas antigas. Por que eu fiquei nervoso na hora da prova? Por que eu mudei 2 gabaritos e eu mudei para errado, sendo que o ano inteiro eu não mudei? E você pode ficar, de fato, preso a isso, né, e se lamentando ao longo das semanas, o que, dica para vocês de casa aí, não vai ajudar nada. Spoiler, não. Spoiler. Ou você pode, de fato, sacudir a poeira e ir para cima. Mas o que foi sacudir a poeira para mim? E isso envolve a saúde mental nesse período de provas. Para mim foi entender quais eram os meus medos para eu conseguir superar. Então, eu sempre fui muito ligado na minha família. E eu acho que depois do primeiro... Eu estava muito confiante para a prova e eu tive um primeiro baque. Então, de onde que eu tinha medo? Era medo de frustrar meu irmão, minha namorada que acabou virando minha esposa, meus pais. E a partir do momento, eu entendi isso, e eles entenderam ali as minhas fraquezas, porque eu estava abaladíssimo, assim, estava frágil. Eles me viram confiante o ano inteiro e, de repente, eu estava murcho. Receber esse apoio deles, poder me abrir e falar, cara, eu tô um caco, eu preciso de ajuda. Mãe sempre sabe, né? Então, nem você adianta. nem Só pelo oi quando você liga. Exato. Então, para mim, o apoio que eu precisava foi esse, no período de provas, assim. Foi minha mãe me falar, cara, eu tô junto com você. Meu irmão falou a mesma coisa. Então, sacode a poeira, aquele conselho de mãe que sempre vai dar. Ela falava, ai, filho, vai dar tudo certo e tal. No final do dia deu. Mas você precisa ouvir, às vezes, de quem você se importa. Então, para mim, a saúde mental naquele momento foi eu baixar a guarda e falar, cara, de quem que eu preciso nesse momento, e eu precisava ouvir o que eu precisava ouvir. E eu lembro que 2 semanas depois tinha a prova da USP, era a minha segunda prova, e ali eu, nem botei nada, né? Na verdade, eu comecei a estudar pra caramba, voltei a estudar pra caramba, e 2 semanas depois eu saí da prova com a sensação de que, fiz o meu melhor e foi meu dia. Hoje foi o meu dia, né? Então, acho que vale a galera... Eu tenho isso comigo, né? Não sei se você tem
algo diferente contigo, Aninha, pra dividir? Foi muito isso. Foi até o que a gente já falou num podcast, que a gente, nesses momentos de fraqueza, a gente tende a se fechar. A gente não quer receber, não quer se expor pra ninguém. Mas é nessa hora que a gente precisa olhar pro lado e aceitar receber ajuda. E ajuda, assim, seja da sua família, namorado, ou do seu amigo, de quem tiver, da gente, que a gente acaba entrando nesse processo junto com vocês. Ontem foi engraçado, né? A gente tava ali, todo mundo trabalhando pra entrar nas lives. Quando saiu a lista da USP, todo mundo parou e começou a procurar os nomes, de ver quem era conhecido, de falar. Porque a gente torce muito, a gente fica muito ansioso por vocês também. E eu acho que não se fechar é o principal, mas também você tentar entender que o período entre provas, você precisa tentar ao máximo manter a tua rotina o mais natural que der. Por exemplo, eu vim de fora para fazer prova em São Paulo. Eu tentava sempre tornar o mais natural possível. Tentava continuar fazendo minhas consultas de terapia com a minha psicóloga online. Ia para uma missa, alguma coisa, algo que me relembrasse mais um aconchego de casa. Fazia algum passeio que eu gostava. Trazia coisas que naquele momento me remetiam um abraço e um gostinho de casa, porque faz diferença, assim. Eu sei, foi até o que eu tava conversando com o Dan, que a gente recebeu uma mensagem que fez... A gente praticamente chorou lá em Campinas, não foi? De um feedback aqui do podcast. E a gente recebeu também, teve uma pessoa que marcou muito na porta de prova, que ela falou assim, vocês não têm noção de como é bom olhar no olho de vocês aqui na porta de prova e receber esse abraço. Porque eu acho que talvez por vir de fora, a gente sabe como é você chegar numa cidade maior, ver todo mundo estranho, e de repente você vê uma pessoa conhecida, aquilo ali já te dá uma paz de espírito, que parece que tudo tá caminhando certo. Então, eu acho que vocês precisam, ao máximo, retornar para o que vocês fazem. Assim, tem alguma... É uma leitura, é sua terapia, alguma coisa que te remeta a essa sensação de acolhimento, porque dificilmente quem tá de fora vai entender o sentimento que vocês estão passando. É muito difícil, assim, você virar pra uma pessoa, alguém vai dizer, mas é só uma prova. Por que você tá assim? É uma prova. Não, não é. Foi um ano, foi uma expectativa, foi tudo uma vida que mudou aquele redor, assim. Então, eu acho que a minha dica sempre foi assim, não se feche, porque a minha natureza era me fechar e não querer receber ajuda de ninguém. Aprendi isso depois do primeiro ano, levando ali 6 reprovações. E no segundo ano eu falei, vou aceitar receber ajuda. E foi exatamente a sensação que o João teve. Quando eu saí da prova da SURS, eu falei, essa foi a minha prova. Essa foi a minha prova e ninguém tirava aquilo da minha cabeça, mas foi um grande processo. E você, Dan? Eu acabei prestando poucas provas, né, quando eu prestei, porque eu tinha muito na minha cabeça que eu queria passar ou na USP ou na Unicamp, na USP São Paulo ou na Unicamp. Não queria mudar de cidade, tinha só essas duas pra mim, então eu acabei sendo exposto a menos situações de estresse. Eu sou daqui de São Paulo já, então já tava tudo em casa. Mas mesmo assim, meu baque com a prova da USP São Paulo a primeira fase foi bizarro, assim, porque me lembrou muito da minha época de vestibular, quando eu tive ali uma experiência ruim também em uma das provas que eu fiz. E aí eu lembro de eu finalizando de corrigir o gabarito, tinha um amigo meu dormindo em casa de outra cidade, e aí eu simplesmente, joguei o gabarito e falei assim, pra mim acabou. Me fechei no quarto. Excelente. Chorou? Apaguei... Com certeza você chorou. Com certeza, não é muito difícil, Curiosidade, né? Daniel Zaidan chora por tudo. Ele chorou, Eu sou bem vai contar chorão. do Mangalô? Eu quase chorei agora, você lembrando. Vai contar da pomba do Mangalô? Eu vi uma pomba machucada e eu chorei. Ele chorou. Num café da manhã no Mangalô, em Vitória. Ele viu uma pomba machucada e ele começou a chorar. Eu olhei o Daniel. Ela tava muito machucada, em defesa da pomba. Ela tava muito machucada. E ele chorou no domingo às 9 da manhã. Pela pomba. Mas então, aí nesse dia eu fiquei assim. E aí pra mim, a minha reação mais instantânea... Eu ia contar aqui, mas eu tô com medo do Daniel chorar. Ele vai chorar. Teve uma vez que... Isso nunca tinha acontecido, mas de fato eu atropelei uma pomba. Atropelei e a pomba morreu. Mas não chora, cara. Não, vou segurar. Vou esquecer da pomba do Mangalô, que sempre que eu Como lembro eu dela, eu fico atropelei uma baqueado. pomba, né? Eu lembro que até hoje a pomba veio voando, passou... Eu tava de carro, velho. A pomba entrou debaixo do pneu e... Pum, só ouviu Elas estão barulho. ficando cada vez mais resilientes, né? Elas estão ficando cada As vez pombas mais de Vitória, ousadas, elas eu são acho. bem ousadas. As de Vitória me chamaram a atenção. Elas entram na frente do carro como se nada tivesse acontecido. Então, cada vez mais resilientes. Enfim, me perdi o que eu tava... é da USP, São Paulo. Isso, da USP, Você que você rasgou jogou. o E aí, gabarito. rasguei o gabarito. Esses dias eu achei o picote do gabarito
lá no chão do meu quarto. E aí eu rasguei, assim, me fechei no quarto, esqueci que tudo tinha acontecido. Eu falei assim, é isso. Não era mesmo pra eu ter prestado prova esse ano. Comecei a me preparar tarde demais. Eu não queria estar aqui agora. Eu queria ir pra casa, não sei o quê. Queria, enfim... Peguei fogo, assim, sabe? Não quis saber de nada. Foi uma prova mais difícil do que a do ano anterior. E realmente depois o corte caiu. Mas nesse período até, eu não me lembro agora se a prova da Unicamp foi depois. Se não me falha a memória, ela foi depois. Foi um pouco depois, assim, uns 5 dias depois. Nesse período, assim, eu simplesmente esqueci que tudo existia, sabe? E aí foi uma das dicas para eu conseguir chegar bem para a prova da Unicamp. Que nem era a instituição que eu mais queria, mas que eu acabei indo muito melhor do que a USP São Paulo. Eu simplesmente esqueci que tudo existia, esqueci que eu tinha ido mal na prova, esqueci que eu tava me preparando e eu fui leve pra prova. Então, eu fui como quem iria fazer mais um simulado, assim. E aí, pra mim, isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cheguei muito mais inteiro pra prova, eu fui muito melhor. Não era a instituição que eu botei mais pressão em cima de mim mesmo, então eu simplesmente fingi que eu tava a pessoa mais confiante do mundo, esqueci tudo aquilo que tinha acontecido, mas pra eu poder ter esse shift, demoraram uns 2 dias. E eu gostaria de ter tido um pouco antes pra não ter passado pelo que eu passei, que foi um dia muito ruim. Ali, aquele momento meu pós-prova, cara, foi péssimo, assim, péssimo. Eu lembro que foi um dos piores dias pra mim da minha vida até hoje, porque a sensação de fracasso me incomodou muito. Eu acho que nós temos a pulsão, né? Eu acho que como estudante, uma sensação meio universal de médicos, estudantes de medicina, que a gente não sabe lidar muito bem com a frustração, né? Com o fracasso. Então, toda vez que a gente é exposto a uma sensação dessas, a uma situação dessas, parece que o mundo vai acabar. E às vezes não, né? Geralmente o mundo não vai acabar. De vez em quando ele continua no mesmo lugar. Geralmente, só o nosso mundinho mesmo. Geralmente não vai acabar. E às vezes é um chacoalhão que a gente precisa ter pra mudar um mindset, pra mudar um tipo de comportamento que a gente tava tendo. E aí uma coisa que você falou, Aninha, que me pegou bastante, que é como eu lidava com esse momento de preparação, que é de você manter um hábito, né? Você manter uma constância. E eu sempre comparo, hoje em dia, eu sempre jogo a corrida como metáfora, né? Mas, por exemplo, antes de grandes provas que eu vou fazer de corrida, o João também é corredor, vai entender, a gente tem uma rotina de hidratação, de alimentação, de você diminuir a rotina de treinos logo ali antes da prova para você não chegar muito cansado. Então, você construir essa rotina nos momentos antes da prova te ajuda muito a você chegar mais inteiro no dia. Porque aí você não fica completamente bagunçado, você sabe direitinho a hora que você vai acordar, se você vai fazer exercício físico, o que você vai se alimentar antes da prova. Eu não tinha o hábito de revisar nada no dia antes da prova, eu fingia que eu nem sabia ler, eu ficava o dia inteiro panguando assim, só fazendo nada, né? Fazendo vários nadas. E não tem, nesse sentido, não tem muita resposta certa, Não. né? Cada um funciona faz de um o seu. jeito. Eu já não conseguia. Eu olhava ali os post-its coloridos e aquilo me deixava calma. Se eu não então. olhasse nada, eu entrava numa crise. Mas tinha que ter algo que puxasse pro eixo. Exato. Eu tinha a minha rotininha, fazia tudo certinho e tem que ter algo que te puxe. Senão a gente fica totalmente perdido mesmo. Não dá. Exatamente. Você, nas provas que você prestou, teve alguma... A Unifesp foi a que mais te marcou, assim, como sensação de pior desempenho? Foi a única que eu fui, assim, abaixo do que eu esperava e, de fato, as coisas deram errado, né? Mas na USP eu fui bem. Aí eu fiz mais IANSP, SUS São Paulo. E, mais uma vez, né? Coisas que você só aprende vivendo no período. SUS São Paulo eu fui razoável para bem, né? Passei também e tal. Mas eu lembro que, tipo assim, na prova do SUS eu fui dormir na casa do meu irmão. Meu irmão já morava em São Paulo, ele estava fazendo a residência de ortopedia. E aí eu dividi o quarto com ele, né? A gente acabava dormindo na mesma cama, era uma cama de casal. Só que o meu irmão, zero bom senso naquele dia, ficou vendo TV até tarde. E aí, eu tentando dormir, aí o sono foi uma bosta, eu devo ter dormido umas 4 horas, fui fazer a prova cansado. Eu não contava muito com essa variável, mas a prova foi tranquila, eu consegui ir bem. E a última prova que eu fiz foi o IANSP. E aí foi a minha melhor prova, assim. Eu, destruí no IANSP. O que a Aninha falou, eu me identifiquei, que às vezes você se cobra muito de ir bem em todas, mas no IANSP eu fiz 9 de 20 em cirurgia, né? Mas eu olhei para a prova e falei, cara, impossível essa prova que é impossível, não dá, né? Naquela época, né, a gente não tinha o que a Medway oferece hoje, que é essa preparação quase que específica para o R3 na prova de R1. Uhum. Muito do não que a tinha gente... diferencial da cirurgia. Não tinha, né? Não tinha isso tudo que a gente traz.
Então, mas eu sabia que todo mundo ia mal igual eu. E quando saiu a lista, eu fui super bem. Né? Dos meus colegas, era eu que tinha tirado a maior nota. Mas vem altos e baixos. Né? Meses depois não, né? Um mês depois tinha prova prática, tinha a prova... O IANSP tinha prova prática, o Unifesp tinha, o USP São Paulo tinha. Aí no IANSP começou que eu errei o horário da prova. Então eu achei que era à tarde, era de manhã. Então, assim, você trabalha o ano inteiro, quem olha pra mim e fala, não, o João é inteligente. Não, gente, é meio burro também, é o horário da prova. E ainda levei um amigo meu junto comigo pro buraco. Ele me perdoou. Porque ele já tinha sido aprovado na residência da UFES, lá no Espírito Santo, que foi onde eu formei. Mas... Aí você tem um baque, tipo, cara... O IANSP era a minha terceira prova. Eu ainda não tinha saído o resultado de lugar nenhum e era a prova que eu tinha tido o melhor desempenho. Como é que você maneja isso? Eu fiquei um dia na fossa, mas no dia seguinte... Na verdade, no mesmo dia, o meu colega, ele foi... Meu amigo, né? O Luiz Guilherme, o nome dele. Ele foi tão gente boa que ele começou a treinar comigo para a prova, mesmo bolado, que eu tinha levado ele pro buraco. Ele viu que eu fiquei muito abalado. Ele falou, não, vamos treinar para a prova prática aqui junto. E ele nem ia fazer prova prática em nenhum outro lugar. Então, a gente começou a treinar ali. Então, esse tipo de coisa que foge ao nosso controle acontece, e às vezes acontece no âmbito de provas mesmo, mas às vezes acontece no âmbito pessoal. Então, a gente já teve muito aluno, né? A gente se aproxima muito dos alunos. Já teve aluno que o pai... foi internado durante o período de prova com uma condição grave, com TCE, com uma SARA grave. Então, esse tipo de coisa que você nem imagina acontece e por isso que essa rede de apoio é tão importante e entender também que é a vida, né? Ela é feita de altos e baixos e isso a gente às vezes não vai conseguir controlar, a gente vai ter que passar por isso. Existem muitas variáveis que a gente nem prevê às vezes, né? Que vão acontecer, né? E nesse período de prova, assim, João, quando você ficava mais estressado, além da sua rede de suporte da família, tinha alguma técnica, assim, de alívio instantâneo que você fazia e já ficava bem? Botão de pânico, assim, né? Cara, pior é que eu acho que não, assim. Hoje eu faço muitas outras coisas que eu não fazia e eu acho que eu até era meio um pouco imaturo na época que eu me preparei para a residência. Tanto que a Aninha citou terapia, e eu lembro, assim, durante o ano, ali mais da metade para o final do ano, tinha duas colegas brilhantes, uma passou na Paulista, a outra passou na USP e em Botucatu, e foi fazer em Botucatu, excelentes médicas, e elas falavam comigo que faziam terapia, e eu, tipo, cara, por que você faz terapia naquela época, né, mais novo? E hoje, com a cabeça que eu tenho, eu entendo o quão pode... ajudar nesse período. Hoje eu medito também, né? Mas naquela época eu não meditava. Não meditava. Cara, acho que eu tentava aproveitar os momentos com os amigos e a família. Então, por exemplo, num dia você vai ter que almoçar e jantar. Então, talvez esses eram os meus momentos de escape, né? Onde eu estava ali estudando com o meu grupo, mas a gente ia almoçar ou jantar à noite num lugar bacana. Eu lembro que a gente foi no restaurante lá do Fogaça, que é o Sal Gastronomia, nesse período de provas. Aí, vamos pedir o prato que a gente viu no MasterChef. A gente ficou o ano inteiro falando sobre isso. O dia que a gente ia pegar o prato. Então, momentos assim deixaram a jornada mais leve. Mas eu me lembro sempre de estar cercado com os meus amigos. Eu acho muito legal isso, porque a gente tende a ver muito esse período como muito pesado. Mas, às vezes, a gente também dá um peso maior do que ele precisa ter. Eu acho que, assim, tem horas que a gente consegue aliviar de algum jeito, assim. No meu caso, terapia, mas sempre que eu vinha, eu ficava na casa de uma amiga. E eu lembro muito que ela também ia prestar, no caso, eu prestava R1, ela prestava R3. E sempre no final do dia, a gente estudava junto e no final do dia, acabou. É a hora da gente pedir a pizza e tomar um vinho. E todo mundo sentava e virava o muro das lamentações ali. Mas era a hora de conforto do dia. Era a hora que era engraçado. A gente chamava, que era o apartamento com a maior concentração de cearense ali. Que ela morava do lado do HC.
E eu falava, Jéssica, vamos chamar todo mundo pra cá, que tá todo mundo na mesma. E tava todo mundo lá, todo mundo fazia suas provas de R1, de R3. Mas era um momento que lembrava a gente como era bom estar junto, assim, não precisa ser tão pesado. Eu lembro que quando eu vim fazer prova do IANSP, era pertinho do Natal. E aí teve um dia que eu virei e falei, vou fazer compras do Natal. E levei presente pro Natal pra família. Então não precisa dar um peso maior do que realmente tem, porque é uma fase difícil, mas ela já é pesada o suficiente. Então, assim, você geralmente, dificilmente viaja só, né? Assim, ou vai fazer prova só. Alguém da sua sala vai estar aqui, alguém dos seus... Mesmo que você seja de São Paulo, daqui, vai ter alguém do lado. E mesmo que você vá sozinho, assim, pega um dia, Vai no cinema bem Zaidan das ideias fazer isso. E correr sozinho do Ibirapuera. À vontade. Vai encontrar No o Zaidan cinema lá, com sozinho. certeza. Aproveita. Aproveita, assim, e um cuidado que eu também, como a gente tá muito ligado em rede social, cuidado com o que vocês vão consumir também. Nossa, verdade. Às vezes, é uma coisa que, pra quem não sabe, eu divido o mesmo psicólogo hoje com o Zaidan. Coitado, tadinho, que barra. Todo domingo e segunda estamos lá. E ele sempre fala que às vezes a gente não sabe como relaxar. Isso é muito verdade. Se alguém tivesse me dito isso na época, eu teria ficado menos ansiosa. Porque a gente vai relaxar como? Olhar o Instagram. Rolar. Só que esse é um momento da sua vida que você tá, entre muitas aspas, parado fazendo prova e tá todo mundo viajando, de férias, fazendo não sei o quê. E você começa a se Ou comparar. postando uma rotina de estudos Que não maravilhosa, existe. impecável, né? Impecável. Assim, olha, gente, hoje Acordar eu às estudei 5. 4 horas e meia, e aí depois eu bebi 20 litros de água, e depois eu fiz Corri. yoga, aí você fala assim, velho, eu levantei e tomei banho hoje, pra mim tá bom já, né? E nesse período, por exemplo, tem um outro fator que, cara, no final do dia é estresse, né? Se você não passa numa prova e aí você vê os seus stories com vários colegas passando, Sim. você fica feliz, obviamente, são seus amigos e tal, mas é inevitável do ser humano. Você fica triste por você, às vezes, fez uma prova e não passou. Então, medir e dosar esses estímulos, Aninha, é um negócio importante. A gente tem que selecionar muito o que a gente vai consumir pra não virar uma bola de neve. Instagram, qualquer rede social, assim, pode ser uma válvula de escape, mas também cuidado pra não virar mais ansiogênico ainda, né? Eu acho que hoje, principalmente, que a gente consome muito, né? Muito estímulo, acho que isso é importante também. Exatamente. Pra mim, o meu alívio instantâneo, como a gente tava conversando até aqui antes, sempre foi a meditação, assim. Eu sempre meditei, desde a época do vestibular. É uma prática, assim, que eu tenho praticamente, pelo menos, diária. Só que eu entendo que, pra quem não medita, pode ser um obstáculo muito grande. Às vezes, você vê um negócio, tipo, vou ter que ficar lá igual um monge 1 hora meditando. Não é assim, né? Eu sempre acho que nesses momentos que a gente fica mais estressado, o feito é melhor do que o perfeito. Total. Então, é você fazer o básico bem feito, você fazer um arroz com feijão, e isso aplicável para essas técnicas de alívio instantâneo eu vou caminhar 10 minutos ali, vou dar uma volta no quarteirão. Aqui em São Paulo, cuidado onde você vai dar uma volta no quarteirão. Mas vou dar uma volta no quarteirão, vou dar uma volta no parque, sei lá, vou ficar descalço na grama do parque e sentar 5 minutos. Às vezes, esses momentos de reboot, de alívio instantâneo, te tomam 5, 10 minutos do seu dia e você volta novo, você volta nova para sua rotina, completamente, né? E em questão de meditação, eu lembro até hoje, eu tinha uma meditação, para mim o hábito, a rotina, sempre perto desses momentos grandes assim, é muito importante. Então, eu tinha uma meditação específica que eu fazia todas as noites antes de ir para a prova. E era uma meditação, assim, que o título dela no YouTube é a remoção de blocos negativos da sua cabeça. Eu gosto muito de meditação guiada, então, quando eu não tinha prática tanto, a meditação guiada me ajudava bastante. Então, era uma das práticas que me ajudava muito. E aí, nessas, assim, eu fazia muita visualização positiva. Eu via muita visualização do meu nome na lista de aprovados, eu via minha visualização ali na residência, sendo feliz. Nossa, sim. E aí, eu chegava, assim, eu acordava, tinha o melhor sono da minha vida e acordava de manhã no dia seguinte muito mais confiante. Então, nessa época, assim, de falta de confiança, essas técnicas existem várias técnicas de meditação, né? Existe o mindfulness, existe essa visualização guiada e tudo. Para mim, uma das que eu acho mais interessante é você fazer uma visualização, mentalização positiva, porque é um esforço consciente que a gente faz, porque não é... O mais consciente que a gente faz é pensar no negativo, né? O mais fácil, desculpa, o mais fácil, o mais inconsciente que a gente faz é pensar no negativo. Então, é um esforço consciente de você se forçar a você ver no caminho certo, se forçar a ver o caminho positivo e que te ajuda a centrar um pouquinho mais e a ver um pouco mais de positividade. Sabe uma coisa, Dan, que me lembra muito? Eu tenho um até aluno nosso, ele foi meu interno em Fortaleza, o Gabi, ele foi meu interno 3 meses e ele queria muito passar no IANSP. Só que quando a gente vem aqui para São Paulo, a gente tende a achar que é tudo inacessível. Os hospitais são grandes, são os melhores e tudo. Só que quando a gente conhece os hospitais, a gente sabe que eles têm problemas.
Aí a gente sabe que a calçada vai ter um buraco, que não é num local tão bom. E a gente precisa dar o tamanho que eles realmente têm. Então, uma coisa que sempre a gente fazia muito, isso minha mãe fazia muito comigo lá em Fortaleza também. Passem na frente do hospital, do locais que vocês querem ir, vejam, tornem palpável. Pra gente não deixar aquilo ser muito inacessível. Você vai passar. Eu lembro muito que quando o Gabi foi prestar IANSP, eu falei, vá no IANSP. Vá no IANSP e ele, é um hospital grande, é um bairro bom, deixa eu passar na frente e ver. E você torna aquilo palpável, porque enquanto fica no imaginário, a gente fica imaginando que é um negócio impossível, né? Mas aí você vai ver que lá no IANSP também tem seus problemas, todo lugar vai ter os seus problemas, e você já consegue imaginar a sua rotina ali. Vai, passeia no bairro, imagina onde você já vai morar. No meu celular, meu plano de fundo era o meu hospital, era o Valdemar, eu só tinha aquela opção, eu queria muito o Valdemar. E eu imaginava sempre isso, a meu nome na lista dos aprovados também. E eu acho que é exatamente isso, visualizar e tornar palpável. Passa na frente, vai andando, imagina você já morando ali, já vivendo aquilo tudo. Eu acho que isso diminui muito a ansiedade, porque a gente Com dá certeza. o tamanho que o problema O tem. problema tem. Né? Era você que tinha a fotinha do guaxinim lá pra cima da USP? Eu tinha. Agora que a Ana falou, eu lembrei Tinha. dessa história. Eu tinha, era o meu protetor de tela. Isso que você falou, parece que estamos tirando da nossa cabeça, mas tem muita evidência, né? Depois que eu fui aprovado na residência, e quando a gente começou a MED, a gente começou a buscar muita evidência de coisas que alavancavam a performance de um aluno. E aí, obviamente, a rotina e a criação de hábitos é uma delas. Dentro da rotina, tem um livro chamado Milagre da Manhã, que ele orienta ali uma série de comportamentos, se eu não me engano, são 6, agora tem um tempo que eu li, mas um deles é a visualização, né? Então, você acordar todo dia, visualizar o seu dia e visualizar o seu futuro, né? Cara, pro meu dia, o que eu quero? Eu quero fazer isso, não, beleza. Você imaginar isso feito ao final do dia e o futuro tinha alguns para mim, né? Eu tinha como motivador, era o meu protetor de tela, um guaxinim. E era um guaxinim que ele ficava com a mãozinha assim pra cima. E eu lembro que eu olhei o guaxinim, porque numa aula de cirurgia tava falando sobre o sinal que acontece dentro do trauma, o sinal do guaxinim. Pô, beleza, deixa eu ver aqui. Ele apareceu no Google, eu achei bonitinho. E ficou lá, né? Era um guaxinim dando tchau e era... Partiu USP, né? Eu escrevi Partiu USP como se o guaxinim estivesse dando tchau agora é a nossa próxima parada. Então, isso ajuda muito. E um negócio que eu acho que ajuda a gente a relativizar algumas coisas, principalmente as negativas, e te trazer clareza dessa jornada é chegar no final do dia ou no início do dia seguinte e você escrever ali quais são as 3 coisas pelas quais você é grato do dia anterior, né? É um período difícil, mas quando você torna consciente essa gratidão que você tem pelo que você fez no dia anterior, e às vezes vai ser um dia onde você conseguiu estudar muito bem, vai ser um dia que você à noite saiu com os amigos e você é grato pelos aqueles amigos que você tem que estão te apoiando dentro desse período de provas, você vai tornando a jornada mais fácil nesse período. Acho que o mais difícil em si para você que está ouvindo vai se aplicar, né? As coisas que a gente falou aqui. Porque às vezes parecem coisas etéreas, mas a gente acompanha muito o aluno e a gente vê o impacto e o resultado que isso tem. Então, quem não está no momento bom hoje, eu tenho bastante convicção de que se você conseguir ser vulnerável para receber a rede de apoio, se você conseguir estabelecer uma rotina que te faça feliz nessa reta final, mesmo fora, às vezes, da sua cidade, mesmo viajando, é possível, né? Não crie mais barreiras do que de fato existem. E pegar um ou outro ponto daquilo que a gente trouxe, eu acho que o resultado ele vem até de forma rápida, né? Não nas provas, mas no seu ânimo para enfrentar esse período e para poder fazer o melhor. Né? Acho que a gente tem que tirar também esse rótulo de passei é sucesso, não passei é fracasso. Total. Porque é uma competição, você está concorrendo com muitas outras pessoas que também se dedicaram ao longo do ano, mas eu gosto muito de uma definição de sucesso que eu li num livro chamado Jogando para Vencer, né? De um cara chamado John Wooden, que é o maior
eu gosto muito de esportes, né? Ele é o maior vencedor do basquete universitário dos Estados Unidos, né? Lá o basquete universitário ele é muito forte. E ele traz como conceito para o time que sucesso é a paz de espírito proveniente da certeza de que você fez o seu melhor. Assim, ele não atrela ao número de títulos que o time tem. Sim. Ele atrela, cara, você conseguiu fazer o seu melhor? Eu acho que a gente está discutindo uma série de aspectos que vão permitir com que você faça o seu melhor, mas a variável no dia da prova, se você vai passar ou não, é um negócio que você não tem controle. Sim. Então, esperamos que você passe, obviamente, mas não se cobre também num nível maior do que é possível, né? Que a gente vê muito isso, essa autocobrança de que tem que dar certo e quando não dá, às vezes a galera tem dificuldade de dar um zoom out, assim, de, cara, qual que é o cenário? O cenário quando você não passa numa prova de residência é que você é um médico formado, via de regra você é um médico bem formado, tem a oportunidade de dar plantões, de trabalhar numa OBS, de ganhar um bom dinheiro, de usufruir das coisas boas da vida, de uma maneira que às vezes na faculdade você não conseguiu usufruir porque a rotina era mais corrida. Você vai se preparar mais um ano? Sim, faz parte disso, mas também eu vejo uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos é que a vida ela só melhora, ano a ano ela só melhora. Você está dentro da faculdade, primeiro você está no vestibular, você foi para a faculdade é melhor do que o período pré-vestibular. A residência é melhor ou a vida de formado é melhor. E você vai galgando degraus dentro da sua vida e isso é bom ter em mente, essa perspectiva de visão futura. E acho que a gente tem uma vantagem também na medicina que prova de residência tem todo ano. E isso é diferente de algumas outras áreas que esperam um pouco mais de tempo para ter prova. E aqui a gente sabe que todo ano ali, outubro, novembro, dezembro, vão começar as provas. E vai ser um ano que você vai continuar trabalhando, continuar sendo médico, continuar dando tudo certo para você tentar de novo. Então, acho que ter essa certeza de que a gente tem como tentar outras vezes também dá uma calma grande, que a gente tem a possibilidade de escolher quando a gente vai fazer a residência também. E acho que até, às vezes, o que eu vejo acontecer muito frequentemente é que, às vezes, nesse segundo ano de preparação, muitas pessoas têm outros insights de mudança de escolha, de residência, de, enfim, repriorizar algumas outras coisas, né? Então, não é para ser o fim do mundo, né? Às vezes não é o que a gente sonha, mas que a gente, pelo menos, veja isso como um processo e ressignifique isso, né? Teve aluno nosso que... obviamente depois, né? Entrou com a gente depois, mas no primeiro ano de preparação chegou a fazer 50% na prova da USP, que você olha assim, caralho, uma pontuação ruim e tal. E um ano depois o cara fez 80%. Sim. Né? Com o estudo correto, com o direcionamento. E aí você pensa, pô, faz sentido eu ficar numa residência que é a minha 7ª escolha, num hospital às vezes que nem é bom e que eu nem queria, eu vou passar por um outro ano, mas onde eu vou ter o direcionamento, eu vou conseguir me dedicar mais, eu vou trabalhar. Vai estar realizado, né? Exato. Exatamente. Maravilha. Pessoal, ótimo episódio, hein? Gostei. Vamos para os finalmente, então, Ana? Vamos para os nossos recados finais? Bom, João, agora, nesse final de semana aqui, tem 3 provas. Nesse final de semana agora tem 3 provas que eles vão passar. Então, acho que a gente tenha ajudado um pouquinho, né, nesse momento final. Agora a gente vai ter a prova da Unifesp, do Círio e do Suzinho, agora nesse final de semana. Então, para você, nosso ouvinte que está nos assistindo, desejo um abraço bem forte, bem caloroso e uma ótima prova para todos vocês. E a gente vai estar lá. E a gente vai estar lá, né? A gente vai estar lá com vocês, na porta de prova, alguns de nós ali durante, e com certeza no pós-prova ali nas nossas lives de apuração e de correção, né? Uma dica final que eu queria dar para vocês, né? Até pegando o gancho dessa cobertura de provas, é que esse é o momento de vocês fazerem um estudo ativo com base nas provas que estão passando. Então, aproveitem para ver as lives de correção, mitigar algumas dúvidas, porque as provas tendem a repetir os conteúdos. Sim. Então, aproveitem aí para ver essas nossas lives no YouTube, até como uma forma de estudo ativo, relaxar, descansar um pouquinho. A gente vai um pouquinho mais descontraído, né, para essas lives, interage um pouquinho mais, para ser uma época de estudo menos intensa, tá bom? João, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast hoje. Foi muito valioso. Eu já te falei isso, toda vez que a gente para conversar, eu aprendo coisas novas, diferentes. Com essa calma, né? Calma. Queria ter 10% desse equilíbrio. Essa plenitude maravilhosa, né? Acho que dá para todos que estão ouvindo, todos os nossos ouvintes, dá para sentir a calma vindo ali por osmose, né? Sim.
Então, muito obrigado. Passa aí, né? Tô precisando também. Galera, acho que a gente não fica tenso nesse período de provas, a gente fica tenso junto. Fica gente. tenso junto. É muita coisa, mas a gente... É muito gostoso também, né? Sim. Estar junto de vocês nesse período. Cada abraço, como a Aninha bem comentou, na porta de prova. Cada pra cima que a gente está fazendo ali, o evento presencial de véspera vai ter... não sei se nem se... vai ter da USP, vai ter do SUS e da Unifesp Unifesp também. Então, pra gente é uma satisfação muito grande. Então, espero aí que, de fato, essa paz emane e vocês consigam fazer o melhor. Com certeza vai. João, muito obrigado pela sua Muito Eu que presença. agradeço obrigada. pelo convite. Aninha, muito obrigado por mais um episódio. Sempre Aqui um estamos prazer estar acabando aqui, a nossa né? temporada já, Essa né? temporada Uma é mais temporadinha curtinha. mais curta, né? Mais sprint aí final para dar um gás, uma tranquilidade aí para os nossos professores. Já que eu comecei, eu vou deixar você encerrar. Vai deixar? Vou deixar Obrigada, você encerrar. dessa vez Manda eu bala. posso. Então, gente, muito obrigada, gente. Uma coisa obrigada por também permitirem e confiarem que a gente continue com vocês nessa reta final. Pra gente é uma honra que vocês confiem na gente para estar junto num momento tão importante, principalmente nesses meses finais. A gente continua ali no Instagram, sempre disponível pra vocês. E até o nosso próximo episódio. Até né? semana que vem. Beijo. Vemos vocês. Até mais.